Qual a origem dos bilhões de anos e como refutar Stephen Hawking sobre o Big Bang? Vou começar com uma fácil. Rapaz, vocês querem até que horas vocês gostariam de ficar aqui? Começar com Hawking. Stephen Hawking, no livro dele, O Universo numa Casca de Nós, ele coloca um ponto bem interessante logo no início do universo. Ele coloca período das leis da física estranhas e desconhecidas. Tá? Tecnicamente, isso daí a gente chama de milagre. Porque para o universo começar, ele deve ter obedecido às mesmas leis que nós conhecemos hoje. Essa é a ideia básica. Eu, por muitos anos, acreditei no Big Bang. O meu problema com o Big Bang foi quando eu tentei plugar colocar nas equações, que a gente já conhecia a ideia do Big Bang, as equações relacionadas da termodinâmica. Porque termodinâmica tem que fazer parte do sistema. Mas o problema é que quando você coloca a termodinâmica, tem um negócio chamado entropia. E quando você coloca essa equação junto com as outras, o que acontece é que a entropia começa a funcionar do tempo T0. Ela não vai esperar um tempo para depois começar a funcionar. Ela já começa no início. O que é a entropia? Capacidade de desorganização, de autodesorganizar-se. Essa é uma característica do universo. Não foram cientistas que falaram para o universo, você tem que se autodesorganizar à medida que o tempo passa. Não, essa é uma lei. Nós descobrimos que é assim que o universo funciona. Então o que acontece? Se você coloca a entropia dentro das equações Big Bang, o negócio não funciona. Simplesmente não funciona. Tanto é que hoje em dia muitos, reconhecendo o problema, têm tentado colocar essa parte da entropia dentro dos buracos negros. Rapaz, mas haja buraco negro para colocar toda a entropia lá dentro. Entende? Lá dentro é tudo extremamente desorganizado. Mas e o lado de fora, que é onde nós estamos? Não tem como fazer num universo que é fechado como o nosso, fazer com que a entropia vá na direção contrária àquilo que normalmente ela vai. Não tem como. Então a ideia do Stephen Hawking e outros dentro do Big Bang, a ideia é bem simples. Coloca a primeira, segunda lei da termodinâmica, dá para colocar a lei zero também. Coloca essas leis, tenta fazer funcionar. Percebe que a resposta não é religiosa. O Hawking vai para o inferno, já foi. Por quê? Não, eu não sei, mas pelo que tudo indica, tá? Porque ele dizia que Deus não existe. Eu acho que ele ficou surpreso. Eu tenho certeza que ele hoje acredita que Deus existe. Eu tenho certeza, mas de qualquer forma. A ideia principal, então, o que essas pessoas propõem, independente de quão brilhante a pessoa seja. E o Stephen Hawking foi uma pessoa brilhante. Não tem como negar isso. Tá? Uma mente privilegiada, uma capacidade de raciocinar e fazer coisas assim na mente dele que assim a gente pode dizer até que invejosa. Tá, espetacular, mas isso não significa que ele estava certo. E quando nós plugamos as equações, no caso que eu mencionei de termodinâmica e tudo mais, o modelo Big Bang não funciona. A questão dos bilhões de anos, bem rapidinho, uma maneira simples da gente fazer isso. Vou pegar meu copinho aqui, esse copinho tem 200 ml. Tá? Vou colocar aqui em cima para você ver. Vou fazer um furinho e vão vazar 10 ml por minuto. Tem 200 ml aqui dentro. Está vazando 10 ml por minuto. Depois de quanto tempo o copinho vai estar seco? Ou seja, toda a água escapou. É fácil. Tem 200 ml, divide por 10 ml pega a vazão, né? Divide isso daí. Quantos? 20 minutos o copinho está seco. Tá? Só pegar 200 e dividir por 10. Acho que isso não é difícil ainda, né? Porque o pessoal não ensina mais nada nas escolas. Quer dizer, não que não ensina, os alunos não querem aprender mais nada nas escolas. Então o negócio sabe que vai passar de ano, para que estudar? Então é coisa assim. Vamos pegar o nosso copinho. Cheguei aqui no meu copinho, eu dou uma olhadinha nesse copinho e falo, nossa, que legal. Tem 100 ml. Se tem 100 ml, quanto tempo teria se passado? Bom, quanto tinha antes? Tinha 200. Se 100 vazou, é porque ficou só mais 100. O que vazou são 100, então 10 minutos. Certo? Então é possível você saber, olhando a quantidade de água no copinho, há quanto tempo esse negócio está vazando. É possível saber isso. Imagina que em vez de água, a gente usasse um elemento químico radioativo que se desintegra com o tempo. Se eu souber quanto tinha no começo, souber quanto tem hoje, eu sei o quanto desintegrou. Sabendo quanto desintegrou, conhecendo a meia-vida do negócio, o quanto ele desintegra em função do tempo, dá para calcular quanto tempo esse negócio está desintegrando.
para sobrar só essa quantia. Então, esses são os métodos de datação. Aí você tem rubi de estrôncio, potássio argônio, urânio chumbo, hafnio tétnio, e até o próprio carbono 14 funciona assim. Legal. 2 perguntinhas básicas. Quando você pega uma rocha, um fóssil, tá, um sedimento, seja lá o que for, quanto desse elemento químico havia no início? Percebe? Para saber o quanto tem hoje, eu consigo medir. A gente leva lá no laboratório, espectrometria de aceleração de massa, você sabe quanto tem. Fantástico. Agora, quanto tinha no começo? Aí é a resposta científica. Só Deus sabe. É possível fazer uma pressuposição, uma estimativa. Agora, qual é o nosso segundo problema a respeito disso? É simples, se os métodos de datação funcionassem do jeito que a gente tem ouvido, imagina que isso aqui fosse uma rocha. Tá? Então, eu vou pegar um método do potássio argônio, pegar um outro método do urânio chumbo, um outro método do rubi de estrôncio, seja qual deles, eu vou pegar a minha rocha e vou datar com métodos diferentes. O que iria acontecer se os métodos funcionassem? Todos eles dariam a mesma idade. Sabe qual a flutuação de idades que a gente tem? Pode ir de alguns poucos milhares de anos, isso é para a mesma rocha, tá? De alguns poucos milhares de anos a idade dessa rocha, até alguns poucos bilhões de anos para a idade da mesma rocha. O que isso significa? Qual a idade da rocha? Só Deus sabe. Porque se os métodos fossem precisos, todas as idades, ou seja, dependendo do método, a idade seria praticamente o mesmo. A gente entende um pouco de desvio para lá e para cá, a gente sabe disso. Mas um desvio de 10 mil para 2 bilhões, isso não é desvio. Isso é outra coisa.